O erro sistemático, a gente pode utilizar uma ilustração, certo? Ou uma figura que mostre um equipamento. No caso aqui, a gente está vendo o quê? A gente está vendo um equipamento, né, um espectrofotômetro, em que mostra o que? A absorvância da radiação ultravioleta, utilizando uma lâmpada de mercúrio, certo? Em um ensaio para determinação de ozônio. Como o ozônio, certo? É um parâmetro importante, por exemplo, para nos dar a estimativa de contaminação de poluição do ar, normalmente a gente faz determinações de ozônio em ar atmosférico, certo? Porque é um parâmetro importante. Se a quantidade de ozônio estiver muito grande, isso pode afetar a saúde das pessoas. Então, em grandes cidades, sempre há uma estação de monitoramento de ar. Se essa quantidade de ozônio aumentar muito, é dado uma resposta, um sinal, para que haja alguma atitude, alguma resposta pública para isso, uma tomada de decisão, certo? Seja como acontece, por exemplo, em São Paulo, faça um rodízio, certo? Seja a questão dos combustíveis que são usados ali tem uma qualidade maior, ou ele se limite, por exemplo, à circulação de automóveis mais poluentes. Então, como que é um equipamento básico para medição de ozônio? Esse equipamento ele tem uma bomba, certo? Para puxar esse ar atmosférico, certo? E aí a gente tem o quê? A gente nesse equipamento a gente pode ter um purificador de ozônio. Para que isso, professor? Olha, esse purificador de ozônio a gente utiliza ele para calibrar, certo? O equipamento. Então, a entrada de ar, aí o equipamento, né, de alguma forma, não faz com que esse ar venha para cá, certo? E passe somente aqui, retira todo o ozônio que entra e aí passa para o equipamento para, vamos dizer assim, zerar ou ler o branco, que a gente chama de branco. Ou seja, o ar sem ozônio. E aí o equipamento calibra com a quantidade de sinal que chega aqui no detector. Quando está fazendo a medida, o ar ao invés de passar para cá, ele passa por aqui, certo? E aí o ar que chega puxado por uma bomba de ar passa por um sensor de pressão, porque se a gente varia essa pressão, pode chegar mais ou menos ar. E o equipamento ele tem que ser equilibrado ou calibrado em uma pressão específica, senão há variação de sinal. Então esse ar entra com ozônio ou sem ozônio, se o ar tiver, né, numa qualidade muito boa, e passa por esse caminho, certo? Esse caminho onde está passando o feixe de luz da lâmpada de mercúrio é o que a gente chama de caminho óptico. Então, o ar que está passando aqui, certo? Se tiver ozônio, vai absorver vamos dizer, alguns fótons, ou vai absorver essa luz que está sendo emitida pela lâmpada de mercúrio. Como absorve, o sinal que sai daqui e chega aqui, ele vai ter uma diferença, certo? Em relação àquele ar que não contém ozônio. Uma vez que o ozônio, essa molécula de ozônio, ela absorve radiação na faixa do ultravioleta, tá? Então, conforme aumenta a quantidade de ozônio, menor quantidade de luz chega aqui no detector, até que esse ar todo saia por aqui, tá? Temperatura também é importante, uma vez que a gente sabe que conforme se aumenta ou diminui a temperatura, a gente varia muito a pressão, tá? Então é um equipamento básico de medição de ozônio. O importante é, se a gente for comparar esse espectrofotômetro, esse fotômetro, a fotômetros tradicionais, o caminho óptico dele é muito grande. Se a gente comparar, por exemplo, com fotômetros ou espectrofotômetros que utilizam líquidos. Por que isso? Porque o ar, né, tem menor quantidade de constituintes se a gente for comparar, por exemplo, com o mesmo volume de líquido. Então, o caminho óptico ele tem que ser bem maior para que a gente consiga determinar, né, ou verificar diferenças de sinal de saída e de entrada aqui no detector.
Tá? Se esse caminho óptico for muito pequeno, essa diferença pode ser muito pequena e não ser detectada pelo equipamento. Então, caminhos ópticos de medição de gases, por exemplo, eles são muito grandes, né? De 15 centímetros ou até maior. Esse equipamento ele vai nos dar um erro, tá? Ele vai nos dar um erro, como todo equipamento. Todo equipamento tem um erro embutido, certo? Tem uma precisão ali inerente a ele. Esse erro, né, que a gente chama de determinado, ele advém o quê? Ele pode ser proveniente de uma falha do equipamento ou na concepção do experimento. Como assim, professor? Então, o erro sistemático num equipamento como esse, ele pode ser, por exemplo, pela má utilização do equipamento. Um exemplo da má utilização é eu começar a fazer a medida, tá, sem fazer o branco. Ou seja, eu não passo o ar por aqui, retiro todo o O2, certo? E vejo quanto está sendo absorvido somente pelo ar, ou seja, pela matriz da minha amostra. Por quê? Essa matriz da minha amostra, né, pequenas partículas, sei lá, outras substâncias podem absorver um pouco dessa radiação. Então eu tenho que descontar isso do sinal. Então eu tenho que fazer uma calibração inicial, certo? Se eu não fizer, está sendo embutido aqui um erro sistemático. Outra coisa que pode acontecer, esse purificador de ozônio não está funcionando adequadamente, está passando um pouco de ozônio. E aí, se passar um pouco de ozônio, quando eu for calibrar esse equipamento, certo? O sinal que eu vou ter aqui, ou que vai ser descontado, vai me dar o quê? Uma quantidade de ozônio, a leitura de quantidade de ozônio que vai passar no ensaio, menor, certo? Do que deveria ser. Por quê? Porque quando eu calibrei, zerei o equipamento, tinha um pouquinho de ozônio aqui. Outra coisa que pode acontecer é o próprio equipamento. No caso desses medidores de ozônio, né, tem lá no livro do Harris, ele apresenta, né, que um dos problemas que tem em medidores de ozônio é a questão da umidade. Tá? Então, quantidade de umidade, por exemplo, que pode ser depositada aqui, né, nas paredes do caminho óptico, ele pode alterar a questão da luz, né? Mudar aqui o meio em que a luz se propaga, a propagação dessa luz. E aí eu posso chegar com um pouco mais de sinal ou um pouco menos. Então o equipamento, né, ou a pessoa que está operando o equipamento, normalmente são aquelas fontes de erro sistemático. Tá? Então, ou é a pessoa que manuseando de alguma forma errada, certo? Procedendo de alguma forma errada no experimento, produz esse erro sistemático, ou o próprio equipamento, certo? Tem embutido nele algum, vamos dizer assim, alguma limitação. No caso de equipamentos antigos de medição de ozônio, se recomenda, ou se recomendava, né? Porque isso aí também já foi ajustado, a leitura do gás ozônio em períodos do dia em que a umidade não estava muito grande. Então, por exemplo, em períodos chuvosos, não se poderia fazer a medição de ozônio no ar, porque daria erro, certo? Pela parte da manhã, muito cedo, ou muito à noite, também dificultaria essa medição do ozônio, certo? Então, o erro sistemático ele tem como ser, vamos dizer assim, mitigado ou diminuído ao mínimo, porque é uma limitação de equipamento ou algum ensaio feito de forma errada, tá? Então, como eu já falei, teve um estudo, né, com milhares de equipamentos aí que medem ozônio, que constatou o quê? Que mudanças na umidade pode levar a erros, ou seja, mostrar quantidades muito maiores de ozônio do que normalmente tem, ou mostrar quantidades muito menores. Se a gente for, por exemplo, utilizar um equipamento desse para multar alguém, né, ou para proceder para uma tomada de decisão, normalmente isso acontece utilizando o que? Os limites determinados por lei. Esse limite aqui de 75 ppb, ou seja, 75 nanolitros por litro em volume no ar, é um limite, certo? Em que o ozônio pode se encontrar no ar,
Se o equipamento começar a dar acima disso, aí tem que ser procedido a alguma tomada de decisão, porque a partir desse valor começa a afetar a saúde das pessoas. Então, esse erro sistemático embutido no equipamento, isso pode dificultar em muito essa tomada de decisão ou pode induzir ao erro, por exemplo, multas, certo? Por isso esse erro sistemático ele tem que ser minimizado ao máximo, ou utilizando equipamentos, né, vamos dizer assim, com maiores tecnologias que já tenham sanado a maioria desses erros sistemáticos, ou utilizando também de experimentos com grande confiabilidade, certo? E o operador utilizando toda a metodologia, certo? Consolidada, não fazendo acochambramentos, vamos dizer assim, né? Não dando aquele jeitinho, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer mais rápido, vou fazer menos rápido, não. E de preferência que esse operador anote todos os procedimentos que ele fez, para que isso seja de alguma forma rastreado lá na frente, para ver se foi feito da maneira correta ou não. Então, as maneiras para a gente detectar um erro sistemático são o quê? A gente analisar essa amostra conhecida com um material padrão. Então, para a gente calibrar equipamentos, normalmente a gente utiliza um material padrão de referência. O que seria esse material padrão? Seria um material produzido, certo, por um laboratório de referência, certo, ou por uma rede de laboratórios de referência, onde essa amostra possui um analito que tem uma estimativa, certo, de valor, né, de resposta, vamos dizer assim, com um grau de confiança muito alto. Normalmente, esse analito ele é analisado no mínimo aí por 3 técnicas analíticas diferentes. E esse valor tem que dar muito próximo, para ter um alto grau de confiança. Uma vez que ele vai ser utilizado para calibrar diversos equipamentos. Então, uma maneira da gente diminuir drasticamente o erro sistemático é utilizar um material como um padrão, né, e, por exemplo, colocar no equipamento como mostrado anteriormente, né, pode ser um volume de ar padrão, certo? A gente injeta nesse equipamento, mostrando, olha, aqui tem 60 ppm de ozônio. Então a gente injeta lá, insere a informação no equipamento e a gente ajusta o equipamento para que esse equipamento dê esse valor, né, que está relacionado com um padrão de referência. Outra coisa que a gente pode diminuir, né, ou detectar um erro sistemático é fazer o branco, certo? Ou seja, a gente rodar no equipamento uma amostra que não contém o analito e zerar esse equipamento, certo? Para quê? Para que esse efeito da matriz seja minimizado o máximo possível. Novamente, pegando o exemplo do equipamento anterior, a gente rodar, injetar ar sem ozônio, garantir que esse ar não tem ozônio nenhum, e zerar o equipamento. Por quê? A gente só quer saber da leitura do ozônio, a gente não quer saber a leitura de outra coisa que não seja ozônio. Então a gente zera esse equipamento e aí o erro sistemático também é bastante mitigado, vamos dizer assim. Outra forma da gente também diminuir esses erros sistemáticos é utilizar de diferentes métodos analíticos. Então vamos supor, estou utilizando, no mesmo caso do ozônio, um equipamento X para medir ozônio no ar. Eu posso fazer uma análise, por exemplo, coletando esse ar, certo? De alguma forma absorver esse ar numa matriz sólida ou líquida e fazer um método analítico. Ou pegar esse ar de alguma forma e fazer com que o ozônio reaja produzindo outras substâncias. Aí eu faço a medição da quantidade dessa substância. Então esses métodos analíticos vão nos conferir um alto grau de confiança. Fazer um arredondamento a partir de uma série de experimentos, certo? Fazer uma análise de amostras idênticas em diferentes laboratórios, né, que é essa rede. Então, numa análise de ozônio, por exemplo, mandar a mesma amostra para diferentes laboratórios, ser manipulado por diferentes pessoas também, diferentes laboratórios, dentro desse laboratório por diferentes pessoas, porque há um erro, vamos dizer assim, embutido na pessoa que está manipulando aquilo ali, e isso vai mitigar demais o erro sistemático.